Bom dia, amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana Peniel. Espero que todos estejam bem e passando bem nessa quarentena. A cidade não é a mesma, né? Da janela do meu apartamento eu consigo ver as ruas em plena segunda, plena terça-feira vazias. Uma ou outra pessoa andando pela rua, todo mundo confinado, todo mundo participando disso que nós entendemos que é algo necessário para os nossos dias e para o nosso tempo. Eu estou aqui no meu escritório com a minha caneca favorita de café. Vocês vão ouvir ao fundo um som de choro que é do Lucas, mas apartamento com criança é assim mesmo. E tudo isso para a gente começar uma primeira reflexão, uma primeira devocional para pessoas em duas situações da nossa comunidade. Primeiro, para você que vai participar de uma videoconferência do seu grupo familiar. Então, os grupos familiares se encontram na terça, na quinta e no sábado, cada um no seu horário. E o desafio lançado foi que todos que puderem fizessem uma videoconferência pelo celular. Tem alguns aplicativos que ajudam nisso. O seu líder, se for fazer algo assim semelhante, pode te orientar nisso. E nessa videoconferência vocês poderem conversar um pouquinho sobre o que foi colocado aqui nesse vídeo agora, publicado na terça-feira, 8 horas, e orar uns pelos outros, ver se alguém está precisando de alguma coisa e ter algum contato. Vai ser bom ter contato uns com os outros. Mas também serve para você que por algum motivo não vai conseguir participar de nenhuma videoconferência com pessoas da igreja, com pessoas do seu grupo. E para você, eu recomendo que você organize um culto familiar na sua casa. O Ministério de Comunicação está providenciando orientações para você realizar esse culto familiar na sua casa com as pessoas que moram na sua casa. E vocês possam orar, vocês possam comentar um pouco sobre a passagem que leremos daqui a pouco e que vocês possam ter um momento de adoração com Deus. Isso vai ser muito importante para a sua fé, isso vai ser muito importante para ter a perspectiva correta acerca dos momentos que a gente está passando. Mas com qual passagem eu queria começar essa reflexão para a nossa comunidade? Peniel. Eu sempre volto ao mesmo texto em situações de grande desafio, situações que eu não consigo explicar, com algum mal, algum problema muito grande, algo que traga dor, sofrimento, ou angústia, ou desespero. Eu sempre leio essa passagem. Eu acho que alguns de vocês sabem. É a minha passagem favorita de toda a Bíblia. Fala muito ao meu coração e já me ajudou em inúmeras situações. É a passagem de Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 7. Então, Apocalipse 21, versículo 1 ao versículo 7. E por que essa passagem me fala tanto quando existem desafios tão grandes que eu não consigo saber como é que eles serão vencidos? Muito simples, porque é uma passagem que, se eu pudesse resumir, é Deus dizendo para mim e para você, independente do que aconteça na história, lembre-se, tudo vai ficar bem e nós ficaremos juntos. Essa passagem me mostra de forma muito clara que Deus está dizendo, independente do que aconteça na história, lembre-se, tudo vai ficar bem e nós ficaremos juntos. A passagem diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado,
e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. 3 coisas que me ocorrem nessa crise do coronavírus e tudo que ele tem provocado e que ainda vai provocar no nosso país, infelizmente, segundo as melhores perspectivas sobre o assunto. A primeira coisa que eu vejo aqui de forma muito clara é que no final da história, nesse momento onde a palavra nos diz tudo vai ficar bem, não importa o que aconteça, e essas coisas maravilhosas vão ocorrer, o grande destaque, a maior prova de que tudo ficará bem e que é repetido de determinadas formas ao longo desses 7 versículos é a primeira coisa. Para Deus, o mais importante é Ele e nós estarmos juntos. A primeira coisa mais importante nesse texto é, para Deus, Ele estar junto de nós é o mais importante. E por que é o mais importante? Porque Ele é a fonte da vida. Porque é nele em que nós encontramos redenção. Porque é nele que encontramos paz. Porque é nele que encontramos sentido. Porque é nele que encontramos propósito. Nele todas as coisas se encaixam. Todas as coisas se encaixam. Essa necessidade desse relacionamento com Deus, ela é tão grande, mas tão grande, que mesmo que nós fizéssemos uma lista de tragédias que pudesse fazer parte do nosso ranking de coisas que nós não gostaríamos que faltasse, dinheiro, saúde, emprego, casa, sei lá, esporte, não é? Os países estão dizendo aí que vão ter que adiar várias coisas. Fórmula 1 tem 8 corridas afetadas. O conselho que está organizando as Olimpíadas no Japão cogita a ideia de adiar as Olimpíadas. Os esportes estão tendo vários prejuízos. Eu não sei. Eu joguei aqui esportes porque está sendo dando um grande destaque neles. A imprensa tem dado muito destaque a eles. E o que faria parte da sua lista de coisas essenciais? E eu acho que nesses dias de privação, nesses dias de restrição, pelo menos de movimento, essas coisas aparecem. O que você não tem aberto mão nessa quarentena? O que está no topo da sua lista ao longo do dia, quando você fica aí trancafiado no seu apartamento? Para Deus, absolutamente nada é mais importante do que os seus filhos
estarem perto dele. E ele está dizendo aqui que haverá um tempo onde nada vai atrapalhar a percepção e a vivência desse relacionamento com ele, dessa conexão com ele. Hoje a gente tem o pecado, hoje a gente tem a dor, o sofrimento, a riqueza, a pobreza, basicamente qualquer coisa pode servir como algo que nos impede de enxergar o relacionamento com Deus como algo tão importante. Mas ele é, e Deus está dizendo aqui que no final estaremos juntos. No final estaremos juntos. Deus é aquele que é o mais importante na sua vida. E ele está dizendo que haverá um dia onde nada será obstáculo entre você e ele. A segunda coisa que eu percebo aqui é, em decorrência dessa presença de Deus no final dos tempos, a consequência disso é interessante perceber que não é o alvo principal. O alvo principal é estarmos juntos com Deus. Voltarmos a ter um relacionamento de amor e de adoração com Deus. Mas a consequência é o enxugar das lágrimas. E eu acho maravilhosa essa forma de colocar as coisas, porque enxugar as lágrimas não significa que a gente vai simplesmente passar uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Você enxuga as lágrimas como quem diz assim, não dói mais, não dói mais, isso não me afeta mais, apesar de me lembrar. Então, o enxugar das lágrimas, não haverá mais morte. E aí eu penso nos mais de 5.000, pelo menos a última vez que eu vi, 6.000 mortos na Itália, e milhares em todo o mundo de mortos por uma doença. Há uma série de outras coisas em ação pelo mundo trazendo sofrimento e dor. Essa está em destaque hoje em dia, mas, enfim, H1N1 já esteve, a gripe suína já esteve, a gripe aviária já esteve, o ebola já esteve. Sempre há uma grande ameaça contra nós, mas aqui está dizendo que não vai ter mais choro nem dor, você não vai perder pessoas, você não vai ser ameaçado, você não vai ser entrincheirado por causa das dores, dos sofrimentos e das batalhas desse mundo. Essa é a consequência. Esse não é o ponto principal, mas essa é a consequência. Olha, quando estivermos juntos, é o que Deus está dizendo, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Todas as consequências serão diferentes. E sabe uma coisa interessante que eu penso? O coronavírus, ele é uma criatura feita por Deus. Ela não foi feita pelo diabo. Esse vírus não surgiu do nada. Esse vírus é uma criação. E um exercício que eu faço aqui, dando asas à imaginação, tenho que confessar, ok, esse vírus é uma criação, qual era o papel dele naquele primeiro momento onde todas as coisas eram boas? Com a queda, o mundo, a natureza entrou num caos tremendo. E esse coronavírus, ou todas as combinações que o resultaram, veio de um ser primordial lá atrás, e microscópico talvez, cuja função era boa. E hoje a função é pervertida, é de destruição. Mas o que eu fico pensando também é as consequências que ele traz têm data marcada para acabar. Ou todas as pestes e pragas e doenças que surgirem no mundo até esse capítulo 21 de Apocalipse. Nesse dia maravilhoso, nesse tempo maravilhoso de reencontro com Deus, tudo se reorganizará. Todos os efeitos maléficos na criação de caos e de destruição e de morte serão removidos. Porque a antiga ordem já passou, é o que a gente diz aqui. E a última coisa que eu queria destacar nesse texto
Escreva isso, João, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. João, que escreveu essa carta, esse livro de Apocalipse, escreva essas palavras porque são verdadeiras e dignas de confiança. É verdade, não estamos plenamente juntos ainda. Jesus Cristo, nós cremos que ressuscitou, está ao lado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente não toca o corpo de Jesus hoje. Não há uma presença de Deus completamente percebida por nós e fazendo a remoção de todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, mas vocês vão viver até lá de fé, de confiança nas minhas palavras. Ok, não é ainda a realidade. Hoje a gente ainda tem que lidar com o coronavírus e tudo que ele resulta, mas um dia tudo isso vai ser removido. Todos esses efeitos malignos vão ser removidos e o Senhor Deus vai arrumar a casa. Vai arrumar a casa. A casa está desarrumada, ele vai chegar e vai habitar junto de nós. E Deus não habita em casa desarrumada. Não significa que Deus não entre numa casa desarrumada, numa vida desarrumada, num planeta desarrumado. Mas, assim como uma pessoa bem organizada, digamos assim, Deus é aquele que, quando chega em uma vida desarrumada, em um país desarrumado e numa criação desarrumada, a sua primeira intenção é como eu torno isso aqui melhor, como eu restauro isso aqui. E esse plano todo ele já fez, esse plano todo ele já realizou. E aqui ele me desafia você. Essas palavras são dignas de confiança. Confie em mim, isso vai acontecer. Até lá, lute, viva, persevere e guarde essa promessa. Ela vai te fazer bem e ela vai te consolar. É o que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento agora. Nesse exato momento a gente está se relembrando. Nós estamos nos relembrando dessas palavras preciosas de Deus. De que tudo vai ficar bem. De que nós vamos ficar juntos. E de que o resultado disso tudo é restauração. Que a dor vai ficar para trás. Esse tempo vai ficar para trás. E, por último, isso vai nos consolar nos dias de hoje. E vai nos dar força nos dias de hoje. Tenha fé, tenha coragem e use essa palavra como base para isso. Nos seus grupos familiares e no seu culto doméstico, lembre-se de revisitar esses 3 pontos desse texto. Talvez você até mesmo lembre de outros pontos, porque é um texto muito rico. E leia essa passagem, comentem uns com os outros e orem uns pelos outros. Vamos fazer uma oração? Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Guarda essa palavra no mais profundo do nosso coração, mais acessível à nossa mente, para que a gente possa abrir esse baú de tesouros que o Senhor disponibiliza para nós e retirarmos, sempre que necessário, essa palavra. Este é o momento necessário, Senhor. É o momento de um grande desafio que se avista no horizonte para esse país, para essa cidade e para a nossa igreja. Então eu peço ao Senhor que fortaleça cada um de nós nessa palavra, nessa promessa, para encarar esse desafio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até terça-feira que vem, onde eu publico mais uma devocional e boa reunião para cada um de vocês que fazem parte de um grupo familiar ou que farão um culto doméstico.